E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Tom César e trago para você mais uma edição do Box Nerd. E hoje vamos falar de um HQ? Dia da HQ. Vamos falar de duas HQs. Não é uma, não. Duas HQs. Uma delas que saiu pela Image, lá fora, e aqui no Brasil, publicada pelo Pipoca Nanquim, que é, já sabem qual é? Por Deus ou pelo Acaso. Certo? Vamos falar dessa aqui. E vamos falar também de uma edição da Marvel, que é Triunfo e Tormento, Doutor Destino, Doutor Estranho, juntos no HQ. E vamos adiante. Antes disso, vai embaixo, dá seu like, ativa o sininho e, é claro, se inscreve no canal. Não perca tempo, vai aí agora, vou esperar. Ó, clicou, abriu, deu clique, se inscreveu, ok? Beleza, então. Conteúdo. Vamos lá. Por Deus ou pelo Acaso? Saiu pela Pipoca Nanquim em 2020, aqui no Brasil. É da Image, tem os direitos pela Image. Mas originalmente, essa edição saiu em preto e branco, independente. E é escrito e desenhado pela Beth Clunan. É uma italiana, uma artista italiana, que está entre as melhores desenhistas do mundo. Mas ela tem uma particularidade, tá? Vamos falar um pouquinho da Beck. Ela tem uma particularidade que é a primeira mulher a desenhar o Batman, na fase ali do Scott Snyder. Como eu falei, primeiramente foi feita em preto e branco, e depois ela ganhou uma colorização aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui, vou mostrar que essa aqui é colorida. Tá? Olha aqui. Olha aqui. Olha que lindo. Pelo Lee Louldridge, tá? Bem bacana a colorização. Em todos os momentos, ela tem uma cor mais escura. Ela não dá tons claros, alegres, né? Bem escura, mas é muito linda mesmo. E assim, gente, vamos lá então. É um terror, pitadas de terror, tá? Leve terror, medieval, ambientado no período medieval, mistura fantasia, romance, e é muito bem escrita. Muito bem escrita. Eu, particularmente, me surpreendi. De início, eu confesso para vocês que eu achei muito simples, porque a primeira são 3 histórias, como eu falei, divididas em 3 partes, são 3 histórias separadas, e cada uma delas tem o seu sentido. E a primeira me deixou meio assim, isso aí, né? Nada demais. Mas a segunda história é muito boa. Aí depois eu voltei na primeira história. E eis que me surpreendeu. Porque além dos desenhos, que eu já falei que os desenhos da Beck são ótimos, são muito bons mesmo. Ela dá uma expressão e são desenhos fortes, um traço forte. Não é um traço delicado, é um traço forte. É bem um estilo Vértigo mesmo. Para quem gosta do estilo Vértigo de desenhos, é um estilo Vértigo. Inclusive, ela fez trabalhos para a Vértigo. Lobos é a primeira parte. É sobre um caçador em busca de sua presa, que é um lobisomem. A segunda parte, que para mim é a melhor, até ganhou prêmios, né, um Eisner, sobre um escudeiro, é o Pântano, é sobre um escudeiro que leva uma mensagem do seu senhor, do seu cavaleiro, para um castelo. Mas para chegar até esse castelo, ele tem que atravessar um pântano misterioso. A terceira parte é Deméter. É sobre um casal que eles estão vivendo num local litorâneo e que são atormentados por uma estranha criatura, uma estranha figura folclórica, será? Será que é a imaginação dos dois? Será um fantasma? E tem um detalhe também nessa história, né? Esse homem, ele não tem a memória, ele está desmemoriado. Então tem um mistério aí de como que ele ficou sem memória, o que guarda essas memórias que ele não tem, que ele perdeu, se ele vai recuperá-las ou não, e o que essa figura, estranha figura, que desfila aí pela história, tem a ver com tudo isso. Isto basicamente é Por Deus ou pelo Acaso. Muitos dizem que é um terror medieval. Eu acho que é um belo romance medieval, são 3 histórias curtas. Esse talvez seja um porém, eu queria mais.
Eu confesso assim que se tivesse mais 3, 4 dessas mesmas histórias escritas, muito bem escritas pela Beck, me agradaria. Gostei bastante e indico, claro, para você. Um acabamento de primeira, como não poderia deixar de ser, né? A Pipoca e Nanquim sempre entrega um material muito bom, olha aí. Olha a capa de trás, tá? E vai aparecer aí para vocês alguns detalhes melhores desta obra. Tá? Enquanto eu vou falando, vai aparecendo aí os quadros com alguns desenhos da Beck. Tem extra, vamos dar uma olhadinha? Tem extra. Algumas ilustrações, mas quase nada. Tem algo sobre a autora no final, tá? Algo sobre a autora aqui. Bem interessante, eu gosto quando tem, eu já falei isso em outro vídeo, naquele vídeo do Blue Note, eu falei que eu gosto muito quando fala sobre o autor. É muito importante para quem curte quadrinhos saber um pouco mais da obra e quem sabe ir atrás de mais algum material. Gostei bastante, muito bom, recomendo, tá aqui, por Deus ou pelo acaso. E agora a gente vai falar do outro quadrinho. Este outro quadrinho que é da Marvel, aqui está. Doutor Estranho, Doutor Destino, Triunfo e Tormento. Uma viagem ao reino demoníaco de Mephisto. É isso mesmo, não é brincadeira, hein? Então, essa HQ saiu no Brasil lá em 1991. Publicada nos Estados Unidos, originalmente, escrita e publicada lá, em 1989. Então, mais um HQ aí, para o pessoal que reclama que nos anos 80 não é tudo isso, mais uma super HQ dos anos 80, né? Escrita pelo lendário Roger Stern, desenhada por ninguém menos do que Mike Mignola. O Mike Mignola, para quem não sabe, ele mudou o estilo. Nesta HQ, eu vou pegar aqui uma página, ele não está ainda com o estilo que o consagrou em Hellboy. Olha o estilo dele. Tá? Certo? A HQ consiste no seguinte, já vale a pena reler ela, já para ver a evolução do traço do Mignola, do que o Mignola tinha antes e do que ele faz hoje. Só por isso já está valendo. Além disso, Roger Stern é um argumentista, um escritor que sabe como trabalhar a história e como fazer o enredo com que ele fique bem fechadinho, não deixe ponta solta. Roger Stern é um dos melhores argumentistas, roteiristas da Marvel, sem dúvida alguma. E aqui nós temos uma história que diz que, depois de um torneio, reunidos os maiores magos da Terra para decidir quem é o Mago Supremo, porque este é um título que tinha que ser renovado, o vencedor não poderia ser outro que não o Mago Supremo que defendia o seu título, Doutor Estranho. Porém, nem todos foram derrotados, amplamente derrotados na batalha dos magos. Um deles ainda ficou em pé, que foi o Doutor Destino. Doutor Destino, que também, para quem não sabe, quem não conhece, tem, sim, ligações com o mundo místico. Ele não é só tecnológico. Além de ser um gênio, ele tem ligações com o mundo místico. Então, o Doutor Destino, como não foi totalmente derrotado, ele acaba recebendo uma graça, por assim dizer. O vencedor do torneio, que é o Doutor Estranho, deve conceder um desejo ao seu adversário, que não foi derrotado, o Doutor Destino. Destino, então, vai pedir o quê? O auxílio para o Doutor Estranho para recuperar a alma da sua mãe, que está nas mãos de ninguém menos do que Mephisto. Bom, eu não vou contar sobre como a alma da mãe do Doutor Destino chegou até as mãos do Mephisto. Isso eu vou deixar para você ler a história, vai estar contada lá. E assim, então, um pouco contrariado, diga-se de passagem, o Doutor Estranho segue com o Doutor Destino para as profundezas dos domínios de Mephisto para recuperar a alma da mãe dele. A jornada começa. O roteiro é muito bem amarrado, como eu já falei, e tem um passeio pelas origens dos personagens, mas deixando bem claro, tá, que é uma história mística. Não é uma história de super-heróis.
como você está acostumado a ver, Doutor Destino enfrentando o Quarteto Fantástico, enfrentando outros heróis da Marvel, ou o Doutor Estranho com os Vingadores, aquele Doutor Estranho brincalhão que veio há pouco tempo aparecer fazendo piadas. Não, esse Doutor Estranho e esse Doutor Destinos tem sim uma história séria, uma história bem tensa, né? E é mística, é sobrenatural, é mística. Mephisto é um vilão, um dos melhores vilões, e Doutor Destino é o maior vilão da Marvel. Não tenha dúvida disso. Quem disser ao contrário está errado. Doutor Destino é o maior vilão da Marvel. Ah, mas eu não conheço, só vi o Thanos. Os outros vilões eu não gostei. Não, mas eu estou falando dos quadrinhos. Doutor Destino é o maior vilão da Marvel. E o erro da Marvel é ainda não ter colocado Doutor Destino nas histórias do universo cinematográfico da Marvel. E vamos, então, encerrando que Triunfo e Tormento é, sem dúvida alguma, uma das melhores histórias do Doutor Estranho. E eu acho que ela é uma história do Doutor Destino, hein? Muita gente fala isso. E eu concordo. Essa história, esta HQ, este encadernado que saiu pela Panini, é a melhor história do Doutor Destino. Vamos lá então. Quem não leu, quem já leu, recorda. Quem não leu, olha a capa de trás. Quem não leu ainda, vai atrás, vale muito a pena. Dá uma pesquisadinha aí na Amazon, tá? O preço, ó, tá duro, tá salgado. Mas, garimpando, quem sabe, em algum grupo de leilão, você encontra esta HQ por aí, tá ok? Um forte abraço, continuem com a gente. Valeu!